e não tem discernimento espiritual de que isso é uma peneira do Senhor. Na verdade, não sabem nem o que é isso. Na verdade, acham que por serem cristãos, Satanás não lhes toca. E isso não é verdade. Eu quero contar para você essa noite. Só existem duas formas de Satanás tocar o cristão. Primeira delas, por brecha, por legalidade, por pecado. E nesse caso, Satanás não vai pedir autorização para o Senhor para tocar você. Ele não pede autorização. Ele não precisa, porque na lei espiritual já está autorizado que Satanás toque sua vida. Então, de repente, você foi demitido, de repente você sofre alguma coisa, e aí você não sabe o que é, mas pode ser um pecado que você ainda não confessou e que você não se arrependeu. Quando o Senhor nos diz para não pecarmos, e Ele diz, olha, não faça isso, não faça aquilo, não ande por aí, não é porque Ele é um Deus malvado, que nos mostra um chocolate e diz, é uma delícia, mas você não pode comer. Quando Deus diz que nós não podemos algo, é para o nosso próprio bem. Primeira coisa. Segunda forma de Satanás tocar o cristão, através da permissão divina. Lembram da história de Jó? Vocês lembram da história de Jó? Não vamos ler para não perder tempo, mas a Bíblia diz, começa contando a história de Jó, ali no livro de Jó, e diz assim, Jó era um homem justo, temente a Deus, íntegro. A Bíblia diz que ele sacrificava ao Senhor pelos pecados dos seus filhos que ele nem sabia se tinham cometido. Ele já pedia perdão antes de fazer. Jó era temente, Jó era honesto, Jó era justo. E aí no capítulo 2 lá de Jó, a Bíblia diz assim, que Satanás entrou diante... Alô, som. Satanás entrou diante do Senhor, e o Senhor perguntou para ele, de onde você vem? Satanás disse, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse, viste o meu servo Jó? Homem íntegro, temente. Aí Satanás disse assim, claro, você também só tem abençoado ele. O cara é rico, batedel, tem uma mulher linda e fiel, um monte de filho abençoado. Por que ele te abençoaria? Tira o que ele tem. Eu quero ver se ele vai continuar te adorando. E aí o Senhor se levantou do seu trono e disse, claro que não, Satanás. Jó é meu servo, você não pode tocar nele. Foi isso que fez? Não. O que Deus fez? Pode tirar. Pode tocar nele. Só não toque na vida dele. E às vezes, o cristão que não conhece a palavra, acha que Satanás não pode fazer nada contra ele. E aí nós vamos lá para o livro de Apocalipse. Essa nós precisamos ler. Apocalipse, capítulo 12. Coloca aí para nós, William, para ser mais rápido. Apocalipse 12, verso 10. Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando, eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador com A maiúsculo de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante nosso Deus. Pronto. Agora sim. Vamos lá, só não posso ficar andando, mas tudo bem. O Ailton deixei para lá mesmo, então tudo bem. Então tá. Aí pronto, agora ficou bom. Eu pergunto a você, Apocalipse 12, já aconteceu? Já aconteceu?
Gente, caiu dos céus o acusador dos irmãos. Já aconteceu o Apocalipse? Fala comigo assim, não! Não! Porque Paulo diz assim, que a nossa luta não é contra a carne, mas contra dominadores nas regiões celestiais. Quer dizer que o nosso acusador ainda tem acesso às regiões celestiais. Apocalipse diz que nos últimos dias, na tribulação, Satanás será lançado na terra. Aí ele não terá mais acesso aos céus. Mas hoje ainda, ele ainda tem acesso aos céus. E João viu que o acusador caiu, o acusador dos irmãos, o mesmo que o acusava de dia e de noite. Meu irmão, o acusador dorme? Não. Enquanto você está dormindo, ele está acordado. Sabe fazendo o quê? Atazanando sua vida. Ele está diante de Deus, pedindo você para te peneirar. Ele está diante de Deus falando assim, olha, fulano mentiu, eu quero tocar nas finanças dele. Olha, fulano é maledicente, fala mal dos outros, eu quero tocar na saúde dele. Ou dizendo, você acha que a fã te adora? Deixa eu tocar no filho dela para você ver se ela vai continuar te adorando. Amarrado, em nome de Jesus. E aí Apocalipse vem e diz, e aí o acusador dos irmãos caiu, o mesmo que o acusava de dia e de noite. Verso 11. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Meu irmão, entenda uma coisa. O que aconteceu com Pedro ainda acontece hoje. Naqueles dias foi Pedro o solicitado para ser peneirado. Mas hoje pode ser você. E é isso que eu preciso que você entenda. Jesus diz para Pedro, Pedro, Satanás já recebeu autorização para te peneirar, ou para cirandar. E eu fui pesquisar o que é isso. Nessa época aqui, colhia-se o trigo. Então a pessoa tinha o feixe de trigo nas mãos, colhido. Como é que ele ia tirar os grãos desse trigo? Ele batia numa peneira, ficava batendo o trigo na peneira, a semente caía, e a palha, ou que era sujo, ou que não prestava, ficava por cima. Agora imagine que você é a palha. Não é uma coisa muito boa de se imaginar, né? Satanás quer pegar você e Quando a gente está no meio dessa bagunça, que a vida da gente vira um turbilhão, a gente não entende o que está acontecendo. A primeira coisa que fazemos é, onde eu errei? Onde eu pequei? Mas às vezes, meu irmão, não é pecado. Às vezes é só uma permissão divina na sua vida. Alguém olha, por favor, o que está acontecendo ali? Deve ser Santiago, que o Pedro não está aqui hoje, né? Deve ser Santiago. Então, às vezes, é uma permissão divina na sua vida. Para quê? Para tirar tudo que não presta. Existe um pregador que eu gosto muito que diz assim, olha, até o diabo é o diabo de Deus. Porque até o diabo trabalha para Deus. Pedro até aqui não tinha brecha. Quando ele solicitou para o Senhor, Pedro ainda não tinha negado Jesus. Só depois é que ele negou a Jesus. E o bonitinho aqui, verso 2 diz assim, Jesus diz para Pedro, eu entretanto roguei por ti. Então o Senhor disse assim,
Quando Satanás veio pedir, o Senhor disse assim: não, você não toca no meu filho, Pedro é meu discípulo amado, você não vai tocar nele. Foi isso que Deus fez? Foi isso que Deus fez? Não. Deus permitiu Satanás tocar em Pedro? Mas Jesus disse que rogou por ele, ou seja, Jesus intercedeu por Pedro. Mas intercedeu como? Eu, porém, roguei por você, para que a sua fé não desfaleça. É aqui que eu quero que você entenda. Satanás, ele acha que porque Deus permite uma tribulação na sua vida, uma dificuldade na sua vida, você vai perder a fé. E eu pergunto a você, isso acontece com alguns cristãos? Porque estão sendo atribulados, eles desistem, eles param de crer? Sim. Infelizmente. Então, Jesus rogou a Satanás e disse: olha, não permita que a fé dele acabe. A fé dele não pode acabar. Meu irmão, minha oração por você nessa noite é para que no meio da peneira a sua fé não seja diminuída, a sua fé não acabe. O que é a sua fé? Quem aqui crê que Jesus era o Filho de Deus? Amém. Quem aqui crê que esse Filho de Deus morreu para te dar lugar de filho também? Amém. E quem aqui crê que um dia esse mesmo Jesus voltará em glória? Amém. E quem aqui crê que viver uma vida separada e santificada e amar ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor não é em vão? Amém. O problema é que quando a tribulação vem, a gente acha que tudo é em vão. A nossa fé começa a ser abalada, as nossas crenças, as nossas estruturas espirituais começam a ser mexidas, porque afinal de contas nós estamos sendo chacoalhados. O brasileiro tem um conceito de fé distorcido. Fé não é pensamento positivo. Fé não é eu ficar pensando: Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai me dar, Deus... Isso não é fé, isso é pensamento positivo. Fé não é PNL, Programação Neurolinguística, que é uma área da psicologia muito utilizada por coaches hoje em dia. Aliás, eu digo a você, isso veio do inferno. Hoje eu falo para você sem medo de errar: PNL veio do inferno. Você não tem capacidade de criar nada na sua vida. Nada. Você não tem capacidade de alterar nada. Se Jesus é o seu Senhor, você deveria submeter a sua vontade à vontade dele. Amém. Eu ouvi uma pessoa falando recentemente na internet e eu parei para pensar e eu concordo. A teologia do coaching está sendo pior que a teologia da prosperidade. Porque dá um empoderamento para o cristão que ele não tem. Meu irmão, Jesus veio porque não tinha saída para mim nem para você. Jesus teve que morrer porque não há salvação em nenhum outro. Então a obra da cruz é única. Mas isso é assunto para outro dia. Mas o que é fé, então? Fé, diz a Bíblia, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um dia eu acordei e poucas vezes na minha vida Deus falou tão claro comigo, mas esse dia foi muito claro. Eu estava acordando e o Senhor disse: fé é você ter a certeza de que eu vou fazer o que eu disse
que eu faria. Não o que eu quero, mas o que Ele quer. E o que Ele prometeu que faria. A minha pergunta é: quem aqui tem promessa de Deus para a sua vida? Quem aqui sabe o que Deus tem para você? Então você tem uma palavra. Só que tem dia que você duvida que isso vai acontecer. Porque parece tão distante, parece tão longe, parece tão impossível. Meu irmão, o livro de Romanos fala sobre fé, fala sobre Abraão, que é considerado na Bíblia o pai da fé. Ele recebeu uma promessa de Deus de que seria pai aos 75 anos de idade. Ele foi pai aos 100. Eu pergunto a você: é possível um homem de 100 anos ter um filho? É possível uma mulher de 90 ter filho? Ao homem, né? Sei lá, né? Por um milagre. Mas uma mulher de 90 ter filho é possível? Não, gente, claro que não é. E Abraão foi vendo os anos passarem. E ele, você acha que Abraão não duvidou não da promessa? Ou vocês acham que Moisés lá construindo a arca, nunca tinha chovido? Moisés não. Não, Moisés não construiu a arca, gente. Foi Noé. Foi Noé que construiu a arca. Vocês acham que Noé lá construindo a arca, nunca tinha chovido, não tinha caído um pingo d'água no céu ainda? E ele falava: gente, vai cair água do céu. E o povo falava: interna esse moço, tadinho, que ele está doido. Isso é fé. Fé é saber que Deus vai fazer, ainda que no seu entendimento e na sua alma você duvide. O seu espírito crê. E aí Romanos diz assim: Abraão, crendo, esperando contra toda a esperança, ou seja, ele esperava mesmo que as situações dissessem o contrário, ele creu. E ele se fortalecia, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Meu irmão, quando você estiver vivendo um período escuro da sua vida, quando você estiver sendo peneirado, quando tudo na sua vida estiver chacoalhando e você não entender mais nada, sabe qual é a sua saída? Dar glória a Deus. Senhor, eu sei que ainda que eu não entenda, o Senhor está fazendo. Senhor, eu sei que ainda que aos meus olhos pareça impossível, a sua mão está agindo, porque o Senhor disse que faria. Amém. Eu te dou graças, Senhor, porque eu sei que o milagre é meu. Amém. Porque eu sei que o Senhor está no controle, o Senhor ainda não perdeu o controle. O Senhor nunca falhou, não vai falhar agora. E aí entra uma coisa que nós cristãos não sabemos muito, sobre guardar a fé. Nesses momentos nós precisamos aprender a guardar a fé. Paulo, na última carta dele, antes de morrer, a carta que ele escreveu para o seu discípulo Timóteo, abre para nós, William, por favor, 2 Timóteo 4, 7 e 8. 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. Timóteo 4, versos 7 e 8. Sumiu. 7 e 8. Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Verso 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os
Outra tradução diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Jesus, na revelação de João em Apocalipse, ele diz assim: guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, há uma recompensa nos céus. E Jesus disse: guarda o que você tem. Ele está falando o quê? Ele está falando de bens materiais? Ele está falando dos seus estudos? Ele está falando de quê então? Ele está falando da sua fé. Ele está falando da sua caminhada com Cristo. É isso que ele está falando. E nesse período de guardar a fé, eu lembro lá da armadura de Efésios 6. Nós temos ali algumas peças para nos proteger contra as ciladas do inimigo. Paulo diz assim lá em Efésios: olha, se você se guardar desse jeito, você vai atravessar o dia mau e vai sair bem do outro lado, sem ser abalado. Porque se você não se cuidar, enquanto você está sendo peneirado, você se abala. E aí ele fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, dos sandália da evangelização, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé. Escudo da fé. Meu irmão, não se engane, Satanás virá contra você. Satanás irá mentir para você. Sabe, eu estava pensando, Jesus disse que Pedro seria peneirado, certo? Certo. Ele bateu o carro? Não. Ele ficou doente? Perdeu o emprego? Não. Então, o que aconteceu com Pedro? Primeiro, ele negou Jesus. E depois, eu fico imaginando a luta na mente de Pedro. Satanás acusou Pedro. Satanás deve ter mentido para Pedro. Não está escrito isso. Eu estou aqui, divagando aqui, tentando entender. Mas durante os dias que Jesus ficou morto, até Jesus ressuscitar e falar com Pedro, eu imagino que Pedro pensou coisas do tipo: não tem mais jeito para mim. Eu neguei a Jesus. A Bíblia diz que quando Pedro estava ali negando Jesus, quando ele negou Jesus, o galo cantou, e a Bíblia diz que Jesus olhou nos olhos dele. Eu imagino Jesus a uma certa distância aqui, se defendendo ou calado, não sei, e Pedro lá sentado na fogueira, e o galo cantou e Jesus olha para Pedro. Pedro tinha acabado de falar: Senhor, onde você for eu vou. Se o Senhor morrer, eu morro junto. Se o Senhor for preso, eu vou também. Isso no mesmo dia. E aí Jesus olha para Pedro. Pedro não tinha como falar com Jesus. Jesus estava preso. A partir dali Jesus foi açoitado, Jesus foi crucificado. Pedro não pôde mais falar com Jesus. E o que Pedro pensou nesses dias? Não tem mais jeito para mim. Eu perdi meu lugar no coração de Jesus. Jesus não me ama mais. E eu imagino as mentiras de Satanás no ouvido dele. Foi assim que Pedro foi peneirado. Meu irmão, entenda uma coisa: Satanás ainda tem acesso a você. Às vezes mais do que nós gostaríamos. Ele vai mentir para você, ele vai confundir a sua fé, ele vai tentar fazer você duvidar, ele vai tentar fazer você retroceder. E nesses momentos só há uma saída: o escudo da fé. Ou seja, com ela eu me defendo. Se Jesus não foi poupado de uma tentação, por que você seria?
Sabe como é que se chama isso? Prova. Jó perdeu tudo. Você já perdeu tudo? Seus filhos já morreram? Você já perdeu todos os seus bens? Todos os seus gados? Todas as suas casas? Você já ficou doente, sentado no chão, sem roupa, se coçando com um caco de vidro? Porque isso aconteceu com Jó. E sabe o que Jó fez? Ajoelhou no chão e adorou. Ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar, louvado seja o nome do Senhor. Amém. E para piorar a situação, ele tinha 3 amigos crentes que foram lá dizer que ele só estava naquela situação porque ele tinha pecado. E diziam: Jó, confessa seu pecado, menino. Você está nessa situação porque você não confessa. E Jó disse: eu não sei, eu já vasculhei minha mente, eu não tenho pecado. E em todos esses momentos, Jó não pecou. E no fim de tudo, o próprio Deus aparece para ele no redemoinho. E Deus fala com ele face a face. E o livro de Jó termina com Jó dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E Deus restituiu para ele tudo em dobro. Meu irmão, quando Deus quer te mudar de posição, Ele te prova. A Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém. Quem tenta é o diabo, com a autorização dele. Mas quem tenta é o diabo. Guarde a sua fé, batalhe por ela. É uma guerra. Entenda uma coisa: a partir do momento que você está servindo ao Senhor, você passou a ter um inimigo. Antes você não tinha, porque Deus não é inimigo de ninguém. A partir do momento que você se posiciona do lado da luz, você adquire um inimigo. E esse inimigo é um inimigo feroz. Se achar qualquer coisa, ele vai te devorar. Ele não vai te poupar. Precisamos discernir as coisas espirituais, para que nós tiremos vantagem delas. Amém? O próprio Pedro, mais tarde, ele escreveu uma carta. 1 Pedro 5, verso 8 e 9. Enquanto vocês abrem, eu quero só retomar a história de Pedro. E Pedro estava lá achando que ele nunca seria perdoado, que acabou para ele, que não tinha mais esperança. E quando Jesus ressuscitou, ele encontrou com Maria Madalena, foi a primeira pessoa que o viu ressuscitado. E ele disse assim: olha, vá dizer aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei e aguardo por eles em Jerusalém. Vá dizer aos discípulos e a Pedro. Pedro, ele ficou tão abalado com essa história. A Bíblia diz que ele já voltou a pescar. Ele falou para os discípulos: olha, eu vou voltar a pescar, estou nem para nada. E a Bíblia diz que ele tirou sua túnica lá no barco. Eu não sei que tipo de roupa ele estava usando, eu quero imaginar que tinha pelo menos uma cueca. Mas a Bíblia diz que ele tirou sua túnica e foi pescar. E eu imagino Pedro, barbudão, com cabelo grande, lá no meio do mar pescando. E aí João estava com ele no barco, e Jesus veio na praia, e João olhou e disse: Pedro, é Jesus. Quando Pedro viu que era Jesus, ele mergulhou na água. Ele não esperou o barco chegar na praia. Ele mergulhou e foi nadando para encontrar Jesus. E quando ele encontra Jesus, e sabe qual é a primeira pergunta de Jesus para ele? Pedro, você me ama?
Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele pergunta de novo: Pedro, você me ama? Ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele pergunta: Pedro, você me ama? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus avisou lá atrás que ele ia ser peneirado, o que Jesus disse para ele? Pedro, quando você se converter... Pedro não era crente, não? Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. É que durante as dificuldades da nossa vida, durante o peneiramento espiritual, nós, se não tomarmos cuidado, nos desviamos do propósito. Pedro, porque ele não cuidou, porque ele foi peneirado, ele se desviou do propósito. Qual era a ordem clara de Jesus para Pedro? Para os discípulos: olha, eu vou morrer. Jesus disse isso claramente: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Me espere em Jerusalém. O que Pedro tinha que fazer? Ir para Jerusalém. Mas ele foi? Não, foi pescar. Por que ele foi pescar? Porque ele se desviou do propósito. Então quem pesca desvia do propósito. Pescaria não é de Deus, tá aqui, ó. Tá vendo? Não é, só pesca quem está desviado do propósito. Tá vendo? Mais tarde, Pedro escreve uma carta para a igreja, diz assim, 1 Pedro 5, verso 8 e 9: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Então, quando o diabo está ao seu derredor, tentando te tragar, o que Pedro diz que eu tenho que fazer? Ficar firme na fé. Crer contra toda a esperança. Crer sem duvidar. Meu irmão, nada pode tirar você do que Deus tem para a sua vida, exceto você mesmo. Existe um momento no meio da prova em que tudo que Deus disse parece mentira. E te digo mais, no meio de uma prova, Deus não fala com a gente. Deus se cala. Porque Ele quer saber se você entendeu a matéria. Então, meu irmão, aprenda a discernir as coisas espirituais. Se o que você está vivendo é o chacoalhar do peneiramento do inferno, tudo que você precisa fazer é se manter firme, guardar a sua fé. Sabe o que é o mais interessante? Alguns anos depois, Pedro foi levado para a prisão. E ele não teve medo, ele não fugiu. E aos 67 anos de idade, ele foi morto por Nero em Roma. E ele morreu crucificado. E disseram: já que você crê nesse seu Jesus, nós vamos matar você da mesma forma que ele morreu. E ele disse: não, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Pedro morreu,
aos 67 anos de idade, crucificado, de cabeça para baixo. Ele amava o Senhor. Aqui ele já conhecia o Deus que ele servia. Amém. Meu irmão, o mundo espiritual é real. Mais real até do que o mundo natural, talvez. O mundo natural é governado pelo espiritual. Precisamos estar atentos. Sede sóbrios e vigilantes. O seu inimigo está em volta de você, tentando achar uma forma de te destruir. Sabe, às vezes o diabo não quer matar, não. Ele só quer tirar você da jogada. Porque se ele conseguir minar a sua fé, você pode até parecer um crente, ir na igreja toda semana, mas você já está neutralizado, você não é mais uma ameaça para ele. Tudo que ele quer é comer a sua fé. Eu vi uma palavra esses dias de um homem que eu ouço muito, John Piper. O título era Satanás come fé no café da manhã. Satanás come fé no café. A meta dele é comer a sua fé, para que você não creia mais. Meu irmão, nada do que você faz para Cristo é em vão. Você será recompensado por isso, e muito bem recompensado. Amém? Fique de pé, vamos orar. Eu gostaria que você agora orasse. Eu não sei que problema você está vivendo, eu não sei qual é o seu desafio nesses dias, eu não sei qual é a sua luta, mas eu queria que você apresentasse isso diante do Senhor. Se é alguma peneira do inferno, que o Senhor falasse com você e que Ele te dê discernimento para entender o que está acontecendo. Amém? Espírito Santo, fale com os meus irmãos nessa hora. Senhor, ensina-nos a guardar a nossa fé. Senhor, não permita que a fé dos meus irmãos se abale no meio da peneira, Senhor. Senhor, não permita que nós percamos os nossos olhos de Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem para nós é infinitamente melhor. Os seus pensamentos são mais altos. Deus a se fechar, continua